Paz, pessoal. Vim hoje aqui falar sobre um tema que não é de hoje, não é de há um mês atrás, que tanto dá divergência, dá problemas no meio cristão e no mundo. Até quem nem crente fala sobre. E agora, nesses dias nesse período aí de pandemia que estamos passando, tem se falado muito mais e tem se levantado muita gente falando contra, dizendo que não é para ser feito, não é para dar dízimo. É sobre dízimo que eu estou falando. Ah, não, porque não tem que dar dízimo nesse momento. Os pastores são os ladrões. Aí a gente vê, né, se fala muito de alguns pastores que estão na mídia fortemente. Eu quero ver agora a igreja A, eu quero ver agora pastor B. Nesse momento agora, o que é que eles vão fazer? Então, um povo que sempre foi contra os dízimos, sempre foi contra ofertas em igrejas, pessoas que sempre foram contra dar o dízimo que é do Senhor e fazer ofertas. Generalizam, né? Porque todo pastor é ladrão. Olha, toda pessoa que generaliza, ela mostra que ela não é crescida espiritualmente. Mas nesses últimos dias tem sido um bombardeio, uma coisa de louco. Eu vi um YouTube, pegou um vídeo de uma mulher falando sobre as pessoas darem dízimos do auxílio emergencial, ou seja, dos R$600 que o governo federal liberou para pessoas que estão necessitando. E ele fez um trabalho em cima daquela mulher, falando para o povo dar dízimo. E isso tem gerado dúvidas nas cabeças das pessoas. Eu tenho que dar dízimo mesmo do auxílio emergencial? Vê, a gente tem que vir falar isso aqui, mas é necessário. E agora, como é que vai ser? E etc, etc, etc. Então eu quero de uma forma bem simples, objetiva. Vou ler aqui alguns versículos com vocês e que o Espírito Santo nos ajude, certo? Que Deus nos dê revelações e convicções acerca de um tema tão importante, dízimo e oferta. E eu vou falar só sobre dízimo, depois eu faço outro vídeo falando sobre oferta. Então, em primeiro lugar, o dízimo é atemporal, não tem tempo. Não é coisa da lei, não é coisa da graça, é coisa de quem tem aliança com Deus. Abraão deu dízimo antes da lei, muito antes da lei, Abraão deu dízimo. Caim deu oferta, Abel deu oferta antes da dispensação da lei. Então, alguém abrir a boca e dizer que dízimo é só para o tempo da lei, é alguém que não tem entendimento bíblico, ao meu ver, certo? Então, existe um grupo que é contra a igreja, quando eu digo igreja, instituição, é contra pastores, é contra dízimos. E esse povo, nesse momento agora, eles estão como urubus em cima da carniça, bombardeando, porque são pessoas, na maioria das vezes, desigrejadas, pessoas que não têm igrejas, pessoas insubmissas, pessoas que não se submetem à autoridade pastoral, que não se submetem nem à autoridade de Deus, porque não se submetem à palavra de Deus. Então, deixando bem claro, o dízimo é atemporal, é para os tempos bons e para os tempos ruins. Independentemente de qualquer coisa, se está passando por um momento de abundância ou um momento de escassez. É uma questão de fidelidade. Outra coisa, não se devolve dízimo pela necessidade da igreja, se devolve dízimo pelo mandamento do Senhor. Tem que entender isso. Ah, não, eu vou dar o dízimo porque minha igreja está precisando. Amados, mesmo que não estivesse, é um mandamento. É uma coisa que você precisa entender. Ainda que você saiba que a sua igreja tem dinheiro sobrando no caixa, não é por isso que você vai deixar de devolver o dízimo, entendeu? Porque é uma questão de mandamento e não é por necessidade. Então, a gente tem que tomar muito cuidado
com esses perturbadores da fé, com esses desigrejados, essas pessoas que são contra os mandamentos de Deus, que se levantam como voz profética, mas não é voz profética. Tomam cuidado com pessoas que não congregam, pessoas que são contra as autoridades e contra os mandamentos de Deus. Tem muita gente assim, contra os mandamentos e estão infectando pessoas. São piores do que o coronavírus, essas pessoas. Isso eu lhe garanto, porque traz morte sim. Morte espiritual, traz incredulidade. Então, o primeiro ponto, o dízimo é atemporal. É para quem tem aliança com Deus. É uma questão de amor e fidelidade, é uma questão de fé. Eu queria que vocês abrissem, por favor, a Bíblia de vocês aí. Quero que vocês confiram, por favor. Eu vou ler, o primeiro que eu vou ler, eu nem vou ler Malaquias primeiro, porque falam tanto desse texto de Malaquias que eu quero começar lendo Mateus. Jesus falando. Abra aí, por favor, Mateus 23. Quem não é fiel no pouco, não é fiel no muito. Quem não é fiel nos momentos difíceis, nos momentos fáceis, bons, aí é que não vai ser mesmo. Mateus 23, versículo 23. Diz assim, Jesus falando: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Aí ele diz: dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas negligenciais o mais importante da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Aí ele diz: deveis, porém, fazer estas coisas, ou seja, dar os dízimos, certo? Aí ele diz: sem omitir aquelas, ou seja, o mais importante da nossa fé não é, de maneira nenhuma, o dízimo. Não é o mais importante. Ele vai dizer, o mais importante é a justiça, ou seja, praticar a justiça, a misericórdia e a fé. Aí ele diz, olha, deveis, porém, fazer estas coisas, ou seja, dar o dízimo. Aí o povo diz, mas é o dízimo do endro, do cominho, da hortelã. Não é dinheiro. Amado, nessa época não havia papel moeda, não havia cédula. O tempo mudou. Então, meu Deus, quanta ignorância. A gente vai levar cominho agora para a igreja? Não. As contas da igreja, para ajudar as pessoas, não é o cominho e o hortelã que resolve, é dinheiro. Então, são pessoas que elas amam o dinheiro e elas sempre vão estar contra o dar. Mas é bíblico, é uma lei, queridos. Aí ele diz, olha, façam isso que vocês continuam fazendo, dando o dízimo. Então, Jesus falando, deem o dízimo. Aí ele diz, mas o mais importante não é dar o dízimo. Da lei, o mais importante é a fé, praticar a justiça, praticar a misericórdia. Mas nós não vamos fazer umas coisas ou praticar uns mandamentos e outros não. Precisamos praticar os mandamentos do Senhor, certo? Abre tua Bíblia, por favor, também Abre Malaquias. Você está em Mateus, você volta um livro só no Antigo Testamento, Mateus, Malaquias, o último livro do Antigo Testamento. Aí eles usam, não, os dízimos, isso é dos desigrejados. Os dízimos é nosso, porque somos nós quem somos o templo de Deus hoje. Pelo amor de Deus, isso tá fora. O dízimo não é seu, o dízimo é de Deus. Nós somos sim templo de Deus, morada do Espírito Santo, mas os dízimos é entregue nas igrejas locais aos sacerdotes, aos pastores que têm responsabilidade de administrar o povo de Deus, de ajudar as pessoas, dar cestas básicas para os necessitados, órfãos, viúvas, pessoas que estão desempregadas. Se tem investimento de funcionário, pagar funcionários, pagar aluguel de prédios,
profissionais de mídia. Por exemplo, para esse vídeo chegar até você, tem uma câmera que foi comprada, tripés, microfones, iluminação, pessoas trabalhando para que isso aconteça. Então, mas é hipocrisia dizer que a igreja não precisa de dinheiro. Isso é coisa de pessoas que não têm instruções de fato do Espírito Santo. Então precisamos tomar muito cuidado. A nossa fidelidade, ela tem que ser em todo o tempo, fidelidade atemporal, estando bem ou ruim, estando com saúde ou com doença, em toda e qualquer situação. Não vamos deixar que perturbem a nossa fé, em nome de Jesus. Malaquias capítulo 3, vamos ler o versículo do 6 ao versículo 10. Eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Aí ele diz, tornai-vos para mim e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de te tornar? Roubará o homem a Deus? Isso é uma pergunta, eles perguntando, o homem pode roubar a Deus? Todavia, ó a resposta de Deus, todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Aí a resposta, nos dízimos e nas ofertas alçadas. Então não é só dízimo, oferta também. Tem que ofertar. É um mandamento. Aí ele diz assim, versículo 9, com maldições ou com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais, vós, a nação toda. Versículo 10, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Então o Senhor está falando, vocês têm que trazer para mim o que vocês pararam de trazer. Tragam para mim, eu abençoo vocês aí. Trazer o quê? E a gente, porventura, tem como roubar a Deus? Aí o Senhor diz, tem. Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Vocês pararam de trazer. Aí ele diz, traz para que haja mantimento na minha casa. Aí ele fala, e se vocês trouxerem, eu abençoo vocês. Vai vir uma maior abastança, ou seja, vai vir abundância sobre vocês. Se vocês deixam de trazer o que é meu, vocês vão perder. Tem um texto lá em Ageu que diz que tudo que chegar vai ser como que você colocasse seu dinheiro numa lata furada ou num saco furado, você perde tudo. Então a fidelidade a Deus é atemporal. Na pandemia, depois da pandemia, sem pandemia, tendo muito, tendo pouco. Querido, não é o quanto você dá, mas é como você dá. Tem gente que está dando muito, mas é migalha. Tem gente que dá pouquinho, mas é o seu tudo. Então, em nome de Jesus, não permita que ninguém perturbe sua fé. Decida ser fiel ao Senhor. Agora mais do que nunca. Porque agora é que precisamos estar em paz, em linha com a palavra, para que Deus derrame sobre nós proteção, provisão, livramentos, para que a mão de Deus esteja sobre nós. Aí, não, mas a gente entrega esses dízimos, não é a homem, não. Eu posso pegar o dízimo e posso comprar de cesta básica, eu posso pegar meu dízimo, eu posso dar a quem eu quiser. Conversa. Balela. É entregar ao Senhor. Não queira usar o dízimo como se fosse uma oferta. Dízimo é 10%, a 10ª parte de tudo que chega na sua mão. Não queira dar uma de Robin Hood, não. Roubando para dar para os pobres. Conversa. Conversa de conversa. Não caia nessa, querido. Abra aí, por favor.
Hebreus 7. Não deixe que perturbem sua fé. Não deixe. Outra coisa, estou fazendo esse vídeo não porque eu esteja preocupado com nada, porque eu estou em paz e confiando no meu Deus. Porque eu creio no Deus que me chamou, que é o Deus que supre, capacita, envia, é o Deus que cuida de mim. Estou trazendo esse vídeo para que você não desapegue dos mandamentos do Senhor, que temos praticado e tem sido maravilhoso. Eu sou dizimista, para a glória de Deus. E eu sei que existe uma grande diferença entre o que é dizimista e o que não é. Quem é dizimista entende o que eu estou falando. Eu tenho o prazer de falar, eu sou dizimista, não tenho vergonha. O que chegar na minha mão, a 10ª parte é do meu Deus. E eu ainda tiro uma oferta. Porque eu creio no Deus de provisões, no Jeová Jireh. Então, pessoas, não, porque não tem que entregar oferta para pastor, nem dízimo para a igreja. Amados, existem os inimigos do reino, os inimigos da igreja, os inimigos dos pastores, os inimigos dos crentes. E muitos deles se dizem crentes, se dizem cristãos, mas não são. São falsos, são desigrejados, são lobos em pele de ovelhas. O verdadeiro cristão, ele obedece aos mandamentos do Senhor e ele não vive trazendo confusão no meio cristão. Ele vive trazendo a palavra falada, a palavra que liberta, a palavra que traz cura e salvação, certo? Cuidado com os perturbadores da fé, cuidado. Hebreus 7, versículo 7. Não, Hebreus 7, versículo 8. Aqui, ou seja, aqui, nesse plano, aqui na terra, certamente recebem dízimos homens que morrem. Quem são esses? Os pastores, apóstolos, bispos que estão à frente das igrejas locais, das denominações, das congregações. Lá atrás eram os levitas que recebiam os dízimos dos israelitas. Hoje são os pastores, certo? Aí ele diz, novamente, versículo 8. Aqui certamente recebem dízimos homens que morrem. Aí ele diz, ali está falando no plano espiritual. Ali, porém, os recebe aquele de quem se testifica que vive. Então, quem é esse? Jesus. Aqui, nesse plano, você entrega os dízimos nas igrejas, nas denominações, para os pastores, bispos, apóstolos. Mas espiritualmente quem recebe é Jesus. Isso me faz lembrar uma passagem linda. Jesus Cristo, ele sentado na sinagoga e as pessoas vindo trazer os dízimos e as ofertas. E vem pessoas trazendo grandes quantias e devolvendo, entregando, pagando dízimo. Aí vem uma viúva com um pouquinho só, um pouquinho, bem pouquinho, era digamos assim, uma moedinha de 25 centavos, trazendo para os dias de hoje. E o Senhor Jesus ali, sondando o coração, analisando, ele diz, de tudinho quem mais deu foi essa mulher. Aí todos eles, como? Fulano deu muito, fulano também, fulano trouxe uma grande quantidade. Aí ela disse, aí ele diz assim, ela deu tudo que ela tinha. E, parafraseando, ela deu de todo o coração. Esse pouquinho dela era o tudo. Então, não é a quantidade, é a qualidade. E a qualidade fala do coração. Então não deixa que ninguém tire do teu coração o desejo de praticar a palavra. Seja fiel, Deus vai honrar a tua fidelidade. Em Malaquias ainda, no capítulo 3, mais na frente, ele vai dizer assim, então vereis a diferença entre o que serve a Deus, serve aonde? Dízimos e ofertas, e o que não serve. E todas as nações verão a diferença. Então, o dizimista, ele tem algo diferente nele. Deus é com ele, numa proporção extraordinária.
Você que não é dizimista, eu aconselho você, dê um passo de fé, tome uma decisão, é uma decisão. Não espere sobrar, não. Não espere sobrar, porque talvez nunca sobre, certo? Não permita não que o devorador entre levando tudo que é seu por conta de 10%, por conta de uma oferta que você se prende. Se eu recebo R$1.000, R$100 não é meu, é do Senhor. Mas se eu quero ficar com esses R$100 do Senhor, eu vou comprometer todos os R$1.000. Então, seja fiel a Deus e você vai ver o Jeová Jireh, o Deus de provisão, provendo você em todas as coisas. E nesse momento agora que estamos vivendo, mais do que nunca, Deus não vai te abandonar, Deus não vai nos abandonar. Todo princípio praticado tem uma recompensa. E a recompensa de quem é dizimista e ofertante vai além do financeiro. Curas, o ar que você respira. Tem muita gente morrendo agora sem ter oxigênio por problemas desenvolvidos pelo Covid-19. E o ar que você respira é Deus que te dá todos os dias. Então Deus tem feito tanto por nós, o que fizermos para Ele ainda é pouco. Não deixe que te perturbem, fique firme e Deus vai fazer uma grande obra em nossas vidas. Que Deus te abençoe, fica firme, estamos juntos. Compartilhe essa mensagem para o máximo de pessoas. Te inscreve no canal e deixa um like aí. Faz teu comentário também. Se não concorda, em respeito, se quiser comentar alguma coisa, comente, mas comente respeitando. Se concorda, deixa aí também o teu comentário. Que Deus te abençoe. Tchau.